Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. A graça de Deus esteja toda com vocês. A consolação, o renovo, o ânimo do Espírito Santo esteja com você neste dia de hoje, nesta segunda-feira. Que você possa estar sendo alimentado e repleto de bênçãos espirituais e humanas através da nossa página chamada Espaço Cenáculo André Noronha. Essa página foi feita para você. Ela não foi feita para satisfazer a minha vontade, não foi para satisfazer a vontade do homem. Essa página foi feita para você ser edificado. Não importa se os níveis de inscrições e de visualizações são realmente o mínimo. Confesso, não estou altamente preocupado com isso. Simplesmente eu associo quantidade com qualidade. E qualidade gera quantidade. Mas o que eu tenho aqui inscrito e visualizado, apesar de muito pouco, de um mínimo, mas eu fico satisfeito porque é como se fosse uma micro-igreja. 68 pessoas, 30 visualizações, 25 visualizações. É como se fosse uma igreja aberta com 60 membros e nem todos frequentam todos os cultos. Mas eu estou feliz porque eu estou fazendo uma coisa que quero entender até a data de hoje, que foi o Espírito Santo que mandou fazer essa página. A página está aí. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja sendo edificado por esta página, não pela minha pessoa, mas por esta página, pela qualidade de serviço, de reflexões, de estudos, de cursos que eu possa vir a fazer futuramente, para abençoar a tua vida, para edificar a tua vida. Por isso eu ministro sobre você a bênção apostólica. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, a consolação, revelação, ânimo do Espírito Santo esteja com você, para que você se desperte, para que você se edifique primeiro, para que você se satisfaça primeiro. Se for da tua vontade, do teu interesse, que não tem sido até agora, mas se for da tua vontade, do teu interesse, compartilha a página, fala com os amigos, reúne os amigos. Eu não sou muito de fazer propaganda, porque Deus não precisa de propaganda, mas nós precisamos. Então, se você sentir vontade, se você tiver interesse e tempo, divulgue a página. Divulgue a página, compartilhe a página, para que nós possamos ter quantidade na qualidade, qualidade na quantidade. Amém, querido? Bem, mas isso aí é só um marketingzinho. Eu quero falar com você hoje. Nós estamos nesse período, neste processo aí, falando sobre a fé em tempos difíceis, a fé em tempos de crise, a fé em tempos de apostasia, que o ápice da apostasia é a falta de fé, a negação da fé. Porque nós já estamos entrando nesta era, ainda não está avassaladora, mas nós já estamos entrando nessa era de apostasia. O anticristo vai chegar no momento da apostasia, estiver bem incrustado dentro da igreja. Ela está começando, a igreja, quando eu falo igreja, cuidado, queridos, que eu não estou falando da igreja de Cristo no qual eu cabeça. Quando eu falo igreja, eu estou subentendendo a igreja em que os homens manipulam, a igreja em que os homens manuseiam, a igreja de Laodiceia. Eu sou rico, eu tenho tudo, eu não sinto falta de nada, o dinheiro manda, o dinheiro compra, os coaches, as capacitações, e pega seu Espírito Santo, joga ele fora e vamos viver antropocentricamente. Eu estou falando, né, esta igreja, não é a igreja invisível de Cristo no qual ele é a cabeça, ela está aí no meio dessa coisa, dessa loucura toda que está a igreja hoje, a igreja visível está aí. Então cuidado quando eu falo igreja, que eu não estou falando igreja mal da igreja. Estou falando das pessoas que manipulam mal a igreja. Só nesse sentido. Então, queridos, nós estamos falando sobre alguns homens da Bíblia que foram movidos por fé para que em algum momento Deus pudesse realizar algo, mudar situações, operar maravilhas, mudar a história, mexer na história, alterar a história, o antes e o depois. Nós falamos numa primeira segunda-feira sobre a vida de Josué. Falamos semana passada sobre a vida de José. E hoje eu quero falar na vida de um homem que resetou a humanidade. Então, vamos resetar, fazer tudo de novo, né? Nós vamos falar de um homem que
que Deus mandou resetar a humanidade. Deus não permitiu que a humanidade fosse destruída, os animais racionais e irracionais, e usou uma família de 8 pessoas, no qual cabeça era Noé, para poder resetar, para poder refazer de um modo diferente. Tá? Essa pessoa foi Noé. Noé, o nome aramaico de Noé significa descanso, alívio, conforto. E Noé aconteceu uma nova etapa de vida na Terra. Noé aconteceu uma nova etapa, porque eu não vou... Está tudo em Gênesis, eu não vou trabalhar em Gênesis aqui com você, porque se eu fosse trabalhar em Noé, seriam 4 capítulos, de 6 a 9. Eu não vou trabalhar, porque isso aqui não é um estudo metódico, exaustivo, é só uma reflexão. Mas quando você tiver um tempinho na sua casa, quiser meditar nesta história de Noé, o que a fé está embutida atrás de Noé, você vai ver depois em casa Gênesis do capítulo 6 ao capítulo 9. Mas eu vou ler na palavra de Deus, entre o capítulo 6 e o 9, somente alguns versículos para me situar no que eu vou falar e para você entender no que eu estou falando, naquilo que eu estou falando. Mas Noé foi um homem que... Por que o nome dele é descanso, alívio, conforto, entre outros? Porque ele veio trazer, depois de 500 anos de humanidade, ele veio trazer um certo conforto, porque a humanidade, você vai ler do capítulo 1 até o capítulo 5, a humanidade depravou-se, a humanidade decaiu, a humanidade ela se tornou tudo aquilo que Deus não queria, ele se arrependeu, ficou triste, para poder refazer e refez a humanidade em Noé. Então você vai ver todo esse histórico lá atrás, que seria a antropologia e a martiologia. Depois você vai entrar na soteriologia, que seria o esboço de Jesus Cristo vindo solucionar o problema da humanidade. Se for culminar lá no Novo Testamento, isso já no ano 4 a.C., quando começou isso. Então, em parte, Noé veio trazer um conforto porque ele veio mudar a humanidade. Ele veio tentar trazer uma humanidade a partir da sua... a partir do seu novo relacionamento com Deus, o seu novo relacionamento com a humanidade, quando a Arca de Noé cai, baixa as águas e ela para ali no Monte Ararat, que hoje é entre Turquia e Rússia, está ali mais ou menos, perdão, na Rússia ali, que ele sai da arca, ele fala as mesmas palavras para Noé, a esposa e os 3 filhos e as 3 noras, ele fala a mesma coisa que ele falou para Adão: crescei e multiplicai-vos, multiplicai a terra, repovoa a terra de novo. A terra vai estar diferenciada, a terra vai estar agora com uma nova vegetação, com uma nova animais, porque os animais foram para a arca, não é? Para poder continuar a haver a reprodução de tudo aquilo que era reprodutível, e começa ali uma nova humanidade com o mesmo ser humano. A verdade é essa. Começa uma nova humanidade, é o fazer de novo, mas com a mesma característica, com a mesma essência, o ser humano. E Deus vai usar Noé, depois de Adão, até o capítulo 5, a partir do capítulo 6, Deus vai usar a primeira pessoa para mudar a história, para refazer alguma coisa. E você vai me perguntar nesses 4 capítulos, de Gênesis 6 a 9, aonde está a fé nisso aí? Simples, é só você perceber, é só você meditar, é só você parar para pensar, é só você contemplar a Bíblia que você vai entender onde está a fé embutida, escondida, invisível de Noé. Claro que de todos esses aí, quando você for ler os 4 capítulos, eu vou ler só umas porções, você vai atentar para um versículo de Gênesis 6, 13, o versículo 13. Mas eu vou dizer depois. Por quê? Porque eu estou baseando esse estudo de fé, essa reflexão de fé, eu estou baseando em Hebreus 11, versículo 1, baseado na Bíblia Peshitta, que eu já li para você. Tá? E essa Bíblia Peshitta, ela vai dizer para você o seguinte, ela vai falar ali de certeza, de convicção, mas ela vai abrir um viés de um entendimento um pouquinho mais profundo, porque ela vai trabalhar também com realidade e vai trabalhar com revelação.
Como esse versículo ele é meramente teórico, fé é certeza, convicção, e com mais esse adendo dizendo que ela é realidade e revelação, eu quero trabalhar dentro desses 4 itens, principalmente revelação. Quando Deus, o que eu quero dizer com isso? Quando Deus usa esse versículo na nossa vida, como usou na vida de Noé, de Abraão, de Isaac, de todas as pessoas que eu vou falar aqui futuramente, e já falei, ele está dizendo o seguinte: olha, se você tiver certeza que é Deus que está falando e fazendo com você, se você tem convicção de que aquilo vai acontecer em você ou através de você, você automaticamente, por entendimento, vai gerar o quê? Realidade. Realidade, meus amados, não é dúvida. Realidade não é medo. Realidade não é quem sabe, talvez. Realidade não é vamos bater em qualquer porta, aqui abrir é Deus, aqui não abrir não é Deus. Vamos fazendo o que for, é Deus, o que não for não é Deus. Não, isso não é realidade. Isso aí é opções, itens aleatórios, possibilidades aleatórias. Isso não é a realidade de Deus. Mas quando nessa Bíblia diz que para a convicção, para a certeza e para a convicção, que para a certeza existe uma realidade e para a convicção existe a revelação, o que você vai trabalhar com isso? Primeiro, é Deus que está falando comigo? Se é Deus, vai gerar um caminho novo de experiência. E você vai incidir neste versículo. Segundo, quem são as pessoas que Deus usou, mostrando fazendo com que essa pessoa tivesse fé, convicção, certeza, realidade, revelação. Todos aqueles, alguns explicitamente e outros não explicitamente. Em José, não estava, foi a primeira ideia que eu falei da fé invisível, da fé silenciosa, porque ele não expôs, ele não falou. Bem, voltando para Noé, Noé foi aquele que resetou, foi aquele que começou de novo, foi aquele que reestruturou a humanidade através da própria humanidade, dessas 8 almas que estavam na arca, assim como todos os seres irracionais. Todos os animais também foram restaurados para continuar a procriação e originar uma nova terra. Uma nova terra, um novo... E dali começa a história, que dali vai vir Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e dali vai vir o que temos até a data de hoje, dentro do relato histórico. Eu vou ler para você alguns versículos, tá? Vai ser colocado aqui embaixo, Gênesis 6, do capítulo 6 ao capítulo 9. E por vezes, talvez, eu vá fazer uma referência destes versículos. Eu quero fazer um resumo desses versículos para poder ir diretamente na reflexão, para não ficar uma coisa cansativa e longa, porque tem muita riqueza de detalhe. Isso aqui é uma mera reflexão, ok? Eu vou ler no capítulo 6 de Gênesis, eu vou ler só alguns versículos. Eu vou ler assim, no capítulo 6, 5, 6, 7 e 8, de 5 a 8. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. E isso lhe pesou o coração. Aqui está dizendo triste, outras vai dizer, Deus ficou o quê? Arrependido. Isso é uma questão de estudar as terminologias, não vou entrar nesse mérito, claro. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, na sua onisciência, onipotência e onipresença, ele disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. E o verso 8 vai dizer, porém, Deus pensa no intento do seu coração, na sua soberania, na sua onisciência, onipotência, onipresença. Ele está falando dentro da eternidade,
para cair para a realidade, ele está falando isto. Estou triste, estou arrependido, a humanidade que eu criei se depravou, só vive em pecado, não querem me reconhecer. Hoje não mudou muito não, tá? Mas naquele tempo, né, é a origem de todas as coisas. Então ele diz no final aqui, né, farei desaparecer. Mas no versículo 8, muda o histórico, muda a realidade. Porque ele fala assim, porém, diante de todo esse quadro humano que está, já era mais ou menos uns 520 anos, diante de toda a humanidade que se depravou, diante de tudo que está errado, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. É como se Deus estivesse olhando a situação, claro, estava olhando, e, bem, eu vou destruir, eu vou fazer desaparecer, eu vou reconectar, eu vou resetar, né? Eu vou resetar a Terra com a humanidade, com os animais. Ah, mas eu ainda tenho ali um que tem noção de mim. Isso logo depois, 500 anos depois da criação de Adão e Eva, da multiplicação, que depravou. Mas tem aquele ali, Noé, ele não diz nem a família, Noé. Eu acho que nele eu posso resetar. Nele eu posso reconstruir. Depois ele diz assim, é aqui que eu quero falar com você, que é a peça central para você entender aonde está a fé, certeza, convicção no automático, mas aonde está a realidade e a revelação para alguém que Deus na sua onisciência sabe que vai fazer literalmente, esteticamente, detalhadamente o que ele quer fazer. Aí no verso 3, Gênesis 6:13, eu quero que ponha aí bem embaixo, no Gênesis 6:13 ele vai dizer assim, então disse Deus a Noé. Então, lá atrás, no verso 8, eu achei graça aos olhos de Noé. Ok, então agora eu vou nele. Existe um filme antigo, muito antigo, não sei se é do Cécio B. DeMille, se eu não me engano, que fazia filmes bíblicos muito lindos. A Bíblia, o nome do livro é a Bíblia, do filme, é um antiquíssimo. Noé está lá vivendo a vida com a família, plantando, ele era agricultor, e de repente ele está entrando em casa e ele escuta uma voz, Noé, eu costumo dizer nas minhas aulas de antropologia, quando Deus fala Noé, Abraão, esses homens estavam tendo pela primeira vez noção, coisa linda, noção e contato com a divindade. Noção que eram terras pagãs, eram terras idólatras, eles tinham deuses e deuses e deuses. Possivelmente ele falava, rezava aos deuses, né? Mas eu não sei se esses deuses falavam com eles. Mas em Noé, assim como em Abraão, a gente vai estudar lá no final, Deus chama Noé, quem é que está falando comigo? Achei graça aos teus olhos, você vai fazer ele cumprir a minha vontade, você vai ser o meu libertador, você vai ser o meu reconstrutor, você vai ser o meu arquiteto e o meu engenheiro para fazer algo que eu quero fazer com a humanidade. Então, verso 13, então Deus disse a Noé, e aqui que está se você tiver um pouquinho de percepção, sei que tem, que você é cristão espiritual, e eu estou falando para espirituais, e se não for, aguce isso pelo Espírito Santo, aqui que está a essência, aqui que está a brechazinha de você entender que quando Deus começa a falar com você, você tem que entender que há uma realidade e há uma revelação. Pelo diálogo.
Pelo diálogo. Aí eu te pergunto, você tem tido diálogo com Deus e Deus com você? Eu sei que você ora, eu sei que você reza, 24 horas fala, pede. Nós temos esse defeito de orar e pedir, falar. Parece que está colocando um peso diante de Deus. Ok, ensinaram-nos assim, então vamos fazer assim. Agora, Deus está falando com você? De tudo que você está orando, clamando, buscando, pedindo, projetando, idealizando, e assim, vai ser assim, é assim, eu determino e vai ser assim, em nome de Jesus eu determino e vai ser assim, e é assim, papapá, e reza, e papapá. Eu te pergunto, ok, amém, está instituído assim, então vamos fazer assim. Agora, Deus está falando com você? Deus está achando graça aos teus olhos? Deus está achando graça à tua pessoa, Deus está achando graça à tua família para te usar, hoje não para mudar a história está aí e vai morrer assim, mas te usar, você e tua casa, para mudar situações, mudar pensamentos, mudar ideologias, palavra perigosa hoje, mudar conceitos de caráter cristão e de caráter moral, que estão os dois destituindo-se, jazendo-se. Mas você tem que entender isso como Deus está te chamando, mas por Ele estar te chamando, você tem que entender dentro do âmago, dentro da síntese da fé, você tem que entender que há uma realidade do que Deus está falando e há uma revelação do como Ele vai fazer na tua vida. E através da tua vida, como Ele fez com Noé. Hoje nós temos uma distorção no nosso meio, principalmente no meio pentecostal, que quando Deus fala, há uma revoada, há um reboliço de dúvidas e medos. Será que foi Deus? Será que não foi Deus? Foi Deus que falou? Foi Deus que não falou? É Deus? Não é Deus? Eu vou, eu faço, eu não faço. É uma avalanche de besterol. Que por mais que exista fé nisso, ela não está embutida, ela não está imbuída de realidade, de revelação. Porque você está com medo, você está com dúvida, você não sabe se é Deus ou se não é Deus, você ora, você reza, você ora, você busca, você vai em monte, você lê Bíblia, você faz jejum, mas na hora que Deus fala com você, muitos de nós caímos numa brecha do medo, da dúvida, será que é Deus, não é Deus? Não é Deus. Se não está imbuído, se não está embutido, se não está anexado à fé, convicção, certeza, e automaticamente a realidade do que Deus está falando, e através dessa realidade Deus está revelando o que vai fazer, não é Deus. Ponto. Muda o assunto. Vai rever de novo os nossos conceitos de fé. Deus está falando aqui de fé. Não estou falando aqui de defeito nem de pecado, estou falando de fé. Então, de repente, Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Como que pela primeira vez no relato histórico da antropologia, da martiologia e de uma possibilidade de soteriologia antes de chegar a Yeshua HaMashiach para resolver o problema, 4.000 anos depois quase, como que Deus chega para Noa, chama Noa, como ele chamou, como ele falou, foi revelação, foi audível, foi sonho, foi profeta, não, porque não tinha profeta na época. Esse Deus chega para Noa e fala assim: resolvi acabar com a raça, os seres humanos. Esse Deus, ele chega para Noa e fala: ó, primeiro, achei graça aos teus olhos, ok. Segundo, ele não chega aqui e fala assim: não é, eu sou o Deus Todo-Poderoso, tá? Eu sou o Senhor, que tudo que está aí, tá, ok? Creia nisso, não, vou te mandar para o inferno, tá? Me obedeça, creia, vira santo, santarrão, se consagra, faz jejum, oração, porque eu vou falar contigo qualquer hora. Se prepara, eu vou falar contigo qualquer hora. Não tem relato bíblico disso.
Não tem um pré-preparo para Deus chegar para Noé e falar: Noé, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se põe na minha presença porque eu vou fazer isso assim, 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 me ouve. Não. Aqui pula de um verso para o outro e fala assim: Deus achou graça aos olhos de Noé. E depois ele vai falar. Então Deus disse a Noé, já é um diálogo: vou acabar com a raça humana. Vou acabar com a raça humana. André, onde é que está aqui a fé? Onde é que está aqui a certeza, convicção, realidade e revelação? Está em tudo que você vai ler aqui. Como? Como que Noé procedeu para praticar essa fé? Se ele achou graça aos olhos de Deus, se Deus falou com ele, resolvi fazer isto, é porque Deus sabia na sua onisciência que Noé ia entendê-lo, ia aceitá-lo e ia tomar como realidade prática o que Deus falou com ele. Então o que é convicção, certeza, realidade e revelação? Ter como realidade o que Deus quer fazer na tua vida, na vida de Noé, na tua vida e na vida de qualquer um de nós. Porque na sequência, ele fala assim, no verso 7, quando já entra o dilúvio. Tá? Veja bem que, do momento que Deus fala com Noé, vou destruir a terra, vou preservar as tuas 8 almas e todos os animais, parte de todos os animais, para continuar a procriação, mas para o dilúvio, e Deus manda para Noé uma não sabe o nome, arquitetura e uma engenharia de fazer aquela arca, que foi uma coisa monstruosa. Mas, segundo a teologia, segundo os historiadores, essa arca ela foi, em média, ela levou 100 anos para ser construída. Por que tudo isso? Porque tem uma ideia de data aqui. Porque tem um determinado momento que, quando Deus fala com Noé, ele diz, eu não sei se eu marquei aqui para te contar isso, acredito que não, mas foi no ano 602, quando Deus criou o Éden. Quer dizer, se Noé tinha 500 anos, é só você ver, fazer as contas matemáticas. Se Noé tinha 500 anos, 602, entre 100 anos, a arca foi construída. Entre Deus falar e começar a fazer, foram construídas. Ok? Ele diz assim, como que Noé aceitou essa vontade de Deus com esse tipo de fé, realidade e revelação? Porque ele entendeu o que Deus ia fazer e foi fazendo e cumprindo tudo aquilo que ele revelou. Faz a arca. Assim. Então não vou ler aqui, mas com todos os detalhes. Diz assim no verso do dilúvio, no capítulo 7, verso 1. O Senhor disse a Noé. O Senhor disse a Noé, Noé ouviu e começou a fazer. Fé. Realidade. Entre na arca. Você e toda a sua família. A arca já estava pronta aqui. Porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Lá atrás, eu não dei detalhe para você, mas ele começou a detalhar arquitetonicamente, engenhocamente, para construir. Não é simplesmente construir. Deduz-se nas histórias e nos filmes que a mulher dele, os filhos, esse cara tá louco, já é um velho de 500 anos louco, querendo fazer um negócio. A humanidade ao seu redor ali, zombando dele 100 anos. Não é? Como é que você vai construir uma arca no meio de um deserto árido, se não tem mar, não tem praia, não tem nada para você julgar essa arca, esse navio de grande porte? Esse cara é louco, é um demente. E ele ali na sua fé real e revelatória, 100 anos, amados. Os filhos fazendo, as filhas, todo mundo fazendo, até que
essa realidade, essa revelação se cumpre. Agora, Noé e tua família, 8 almas e todos os animais, entra na arca e fecha a porta. Ele entrou na arca e fechou a porta. Então, o que eu quero dizer para você aqui nesse primeiro momento é justamente isso, queridos. Nesse primeiro momento, Noé, ele foi um projeto de Deus para preservar a raça humana. Deus não destruiu a raça humana e fez outra. O homem que ele fez do pó da terra, Adamá e Ava, que saiu do homem, ele preservou através das 8 vidas da família de Noé. Segundo, com uma base exclusiva, específica na revelação. Você vai de encontro à Bíblia Cristã que vai dizer revelação e realidade. Se você creu na essência do que Deus falou, Ele vai começar a te revelar. Não é creu como realidade que Deus falou. É realmente, a humanidade está ruim. Ele achou graça aos nossos olhos, eu e da minha casa, aleluia, glória a Deus por isso. Ele disse que vai construir uma arca monstruosa de grande, toda departamentalizada, no meio do deserto, ou no meio do agreste ali, da terra, que não tem praia, não tinha nada ali. Aquilo se tornou uma realidade. Por que se tornou realidade? Porque Deus achou graça nele. Deus falou, olha, nesse aqui eu vou cumprir os meus desejos. Como até a data de hoje ele levanta os seus específico para isso. Essa é a realidade da fé. E essas são as revelações da fé que Noé tinha, porque Deus foi. E Deus disse, faz a arca assim, assim, assim. E Deus disse, chama todos os animais em pares. E Deus disse, separa a tua família. E Deus disse, entra na arca. E Deus disse, fecha a arca. Vai chover. Vai chover. Meu amado, minha amada, vai chegar um dia que essa tua peregrinação no deserto, essa tua peregrinação em lugares áridos, que não tem escapes para um mar ou para um rio, para você se refrigerar, para você sentir conforto ou alívio da canseira, do enfado, dos cárceres, das opressões que o mundo hoje joga sobre você, isso um dia vai acabar. Isso um dia vai acabar. Pode demorar, pode estar demorando, mas um dia vai acabar. Mas você tem que entender o seguinte, dentro do plano da fé. O que Deus falou para você? Quando Deus escolhe e chama, é quando entra a fé. A realidade do que Deus quer estar falando, e por conseguinte dá-se início às revelações, é o que chamamos de divinamente inspirados. É quando Deus acha graça em Noé, em Abraão, em José, em Josué, em Moisés, em você, em mim, em nós, especificamente, esse chamado não é universal, são chamados específicos para Deus desenvolver em você a realidade do que Ele vai fazer. Veja bem, não é a realidade que está ao teu redor. Porque Deus falou, olha, a realidade ao teu redor é depravação da humanidade. Passou. Agora eu vou fazer algo através de você. Isto sim. A realidade não é a realidade anteriori. É a posteriori. Estou falando bonito hoje, né? É filosofia. A realidade que vai pautar essa revelação na tua vida não é o que está acontecendo ao teu redor. É o que Deus vai fazer. Eu não vou estar preocupado com a realidade ruim ao meu redor, como naquele momento de deboche, de escárnio, de privação, de provocação, porque a realidade que está em mim é a revelação do que Deus está fazendo para complementar a obra, para completar a obra. Foi o que aconteceu.
Então veja bem isso, meu amado. Se Deus está te chamando, a minha pergunta é essa. Deus achou graça aos teus olhos? Ou você está fazendo por capacitação? Mas André, você fica implicando com capacitação. É claro que eu fico implicando. Capacitação nem sempre é Deus. Capacitação é a partir do homem. Capacitação é a partir do homem. Realidade, revelação é a partir de Deus. Então a minha pergunta para você é essa. Deus achou graça aos teus olhos? É você que está lá, uhul, só alegria, vamos lá, vamos vencer. Como é que é isso? Me explica. Me explica. Deus achou graça aos teus olhos? Deus mandou você fazer algo específico para Ele? Esse algo específico para Ele, pequeno, médio ou grande, seja o que for, está gerando em você realidade do que Ele falou e, por conseguinte, Ele está revelando detalhes do processo que Ele está fazendo através de você? Não? É você que está lá bombando? Esquece. Tira Deus da jogada. Porque quando Deus chama, é quando entra a fé. E quando entra a fé, é você ter uma realidade do que Deus está falando, do que Ele quer fazer. Em você ou através de você. Que vai se chamar inspiração divina ou divinamente inspirados. Qual era a noção de Deus naquela época? Foi o primeiro homem que Deus falou depois de Adão e Eva. Foi o primeiro homem que Deus falou 500 anos depois da criação, depois que ele falou com Adão, que falou com Eva, e depois expulsou do Éden. O primeiro homem que Deus falou foi Noé. Noa. Refrigério, conforto, alívio, Noa. Deus falando com o homem. Deus buscando o homem. Deus se reconciliando com o homem antes de chegar a Jesus. Ele fez isso no Antigo Testamento. Deus revelando para o homem. Deus trazendo uma realidade de fé para construir a história, para construir um povo, para construir uma nação, para construir uma identidade dele. Hoje a identidade de Deus está em Israel e na igreja. Tem nada cortado, como fala aí a teologia reformada, tem nada a ver. Israel e igreja estão andando paralelas. A menos que o judaísmo esteja com ódio ou com ciúme, não interessa. O que interessa é a realidade e a realização de Deus em Cristo Jesus através de nós. A igreja está totalmente errada em entender Israel. Israel é o relógio de Deus. Israel é a realidade de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. Em Israel veio o Messias. Em Israel o Messias vai voltar. Em Israel vai ser o governo milenar. Não podemos anular Israel de nada. Mas enfim. Acabou-se o tempo em que Deus periodicamente, Ele chama aqueles que Ele quer achar graça aos seus olhos e mostra para aquela pessoa a realidade do que Ele quer fazer e a partir disso a revelação do que Ele quer fazer. E vem o cumprimento. No capítulo 9, 1, Ele vem dizendo: aliança de Deus com Noé. Ali Ele refaz a mesma aliança que Ele fez com Adão. Te abençoo, te dou a terra, crescer, multiplicar, frutifica. Ele faz a mesma promessa. Ele reseta ali naquele momento. Ele diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra. De novo, acabou 40 dias de dilúvio, acabou aquela geração, acabou aquela raça não, aquele povo, aquela humanidade, e em 8 almas recomeça o que Deus fez no Éden, há 602 anos atrás. Meu amado, onde está
a realidade e a revelação de Deus a Noé em termos de fé. Está no verso 13 do capítulo 6, que vai nos mostrar ali três coisas: intimidade, realidade e revelação. Deus é onisciente, ele cisma e fala: você, você, você. Ele acha graça aos teus olhos. A partir dele se chega. Hoje com mais facilidade porque temos o Espírito Santo, muito mais fácil que naquele tempo, creio eu. A mente humana é a mesma. Aí você não tem mais noção de Deus, você sabe quem é Deus, você sabe quem é Deus, você já é salvo. Então você não tem, naquela época, tinha essa noção de Deus. Quem é que está falando comigo? Abraão, Noa, quem é que está falando comigo? Eu sou Deus, o Deus pá, blá, blá. Não, hoje em dia você tem o Espírito Santo, então você fala, filho, porque já sabe quem é. Muito mais fácil, creio eu. Então Deus te chama, quando Deus te chama, acha graça aos teus olhos e te chama para fazer algo específico para Ele, observa bem o que eu estou dizendo para você, amados e amadas. Quando Deus te chama, é uma coisa. Quando você quer fazer do teu jeito, ainda que espiritual, pode dar certo, pode não dar certo. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser bronze, pode ser ferro, pode ser palha. Mas, quando Deus chama para fazer algo específico para Ele, aí sim. Então, onde está a fé de Noé? Na realidade do que Deus falou para ele. Onde está a revelação de Noé? Deus foi falando para ele, faz assim, faz assim, faz assim. E nós temos que ter cuidados, queridos, porque no nosso meio, no qual eu convivo pentecostal, parece-me que há mais dúvidas, parece que há mais medos, parece que há mais inconstâncias do que realidade e revelação. Porque o que eu mais ouço aqui aos meus ouvidos é isso. Será que é Deus? Será que não é Deus? Deus quer? Deus não quer? E se não for Deus? E se for Deus? Gente, isso aí é desvario. Isso não é ser nem pentecostal, nem ter fé, isso é desvario. Porque uma pessoa que lê Bíblia, que entende Bíblia, que entende as profecias bíblicas, que entende as promessas da Bíblia, que crê nos dons espirituais, quando Deus vem e fala algo, específico, amém, aleluia. Agora eu vou entrar numa realidade com Deus, e através dessa realidade Deus vai revelando para mim o que Ele vai fazer. Você está entendendo, amado? Qual o valor de Noé para mim hoje? Para você que está me vendo, me ouvindo. Qual é a realidade de Noé na tua vida? Começa de novo. Tua vida às vezes está espiritualmente falando, e eclesiasticamente falando, ministerialmente falando, um trambolhão de convulsão. Não sabe nada, está tudo convulsionado. Se é, se não é, se quero ou não quero, é para ser empresário, é para ser rico, é para ser coaching, é para ser pastor, é para ser presbítero, é para ser conselheiro, é para... Você está perdidinho no mato sem cachorro. Então, onde entra Noé nisso aí? Deus achar graça aos teus olhos. Deus verdadeiramente falar algo com você. Não é você criar imaginações férteis, que pode dar certo e errado. Mas é Deus falar com você. Deus separar você nesse teu processo convulsional que está hoje, que possa estar hoje, eu estou falando profeticamente, entendeu? Deus quer te dar, através de Noé, descanso, alívio e conforto, que é o nome dele. Talvez Deus queira te descer nessa turbulência que está havendo na tua vida humana e espiritual. Deus quer estar te dando um Noah para você. Ele quer te dar um novo, Ele quer te dar um reset, Ele quer te dar um descanso, um conforto, um alívio para a tua alma, para o teu espírito, juntas, medulas, para voltar à paz, para aí, a partir daí, quando você tiver esse alívio, esse descanso, esse conforto, Deus poder vir falar com você. Deus poder vir falar com você. Aí quando Ele falar com você, Ele falando com você, Deus buscando você, cuidado com o que eu estou dizendo, tá? Isso aqui é uma filosofia judaica. Deus buscando o homem, Ele busca até hoje. Ele não jogou o homem fora.
Não julgou o homem fora. Nós é que julgamos Deus fora, mas ele nos busca até hoje. Aí ele vai fazer como fez com Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Isaías. Vai fazer com você, vai fazer comigo, está fazendo. Quando você encontra em Noa, quando você encontra descanso, alívio, conforto, sossego dessa parafernália que está a tua vida, aí Deus vai achar graça aos teus olhos. Em que sentido? Bom, agora ele acalmou a alma, agora eu vou falar com ele. Agora ele sossegou, agora ele descansou nos meus braços ou no meu colo, agora eu vou mostrar uma realidade de vida para ele e vou mostrar as revelações que eu tenho para ele. Glória a Deus, aleluias, porque o Espírito Santo está fazendo isso hoje, na minha, na tua, na nossa vida. Eu quero terminar essa reflexão convidando você a ser um Noa, sentir alívio, descansar, sentir conforto, relaxar nos braços do Pai. A verdadeira Shekinah da glória de Deus é você descansar, amamentado, alimentado, satisfeito e descansar no colo do Pai Eterno. E a partir daí você começar a olhar nos olhos do Pai. O Pai olhar nos teus olhos. E a partir daí, o Eterno dizer para você, meu filho, minha filha, agora eu vou trazer uma nova realidade para você. E agora que você vai entender esta realidade minha, não mais a realidade do que está ao teu redor, depravado, destituído de glória. E agora que você vai entender esta minha realidade, eu vou te revelar detalhes do que eu quero fazer na tua vida, na tua família, na tua igreja e em todos os que estão ao teu redor. Bendito seja Deus. Bendito seja Jesus, bendito seja o Espírito Santo que provoca isso nas nossas vidas. Eu quero ministrar isso hoje e agora, e a partir de hoje e de agora na tua vida. Descansa. Ache conforto. Ache refrigério, ache alívio no Pai, no teu Criador. Para assim ele poder se chegar a você, te mostrar a realidade dele e as revelações dele. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz. Que o Senhor te dê descanso nesse mundo turbulento, nesse mundo de uma fé em tempos de crise, em tempos de turbulência, em tempos de desvario, em tempo de pré-apostasia. Que Deus te dê, através do Espírito Santo, paz, sossego, descanso e alívio. Aquieta a tua alma. Recebe a essência de Noa na tua vida, descansa, alivia, se conforte. Aí sim, só alegria. Aí sim, só bênção. Aí sim, a misericórdia e a graça e as bênçãos do Eterno virão sobre você. Deus te abençoe. Recebe essa palavra de 50 minutos, cansativa, exausta. Eu sei que a humanidade não tem tempo para 50 minutos, mas meia dúzia vai assistir isso. E é essas meia dúzias que Deus quer. Quem sabe a partir de hoje, segunda-feira, Deus vai achar graça aos olhos de alguns, vai mostrar uma realidade nova para alguns e uma revelação nova para alguns. Mas esteja atento, descansando no colo do Pai Eterno. Beijo no teu coração, Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Nos vemos na próxima reflexão, não sei quem é, e vamos continuar trabalhando com a fé em tempos difíceis. Amém? Beijo, beijo, beijo para você. Tchau, tchau.